O embrião da Lava Jato. Todo mundo sabia o que estava acontecendo. Alberto Youssef, doleiro condenado na Operação Lava Jato. Márcio Anselmo. Para um garoto que entrava na adolescência, a notícia não era nada boa. Meu pai, que trabalhava com construção civil, mas sempre gostou da roça, decidira encerrar a empresa, vender tudo o que tinha e se mudar com a família para o meio do mato. Era 1990. Eu tinha 13 anos, meu irmão 7, e vivíamos em Cambé, na região metropolitana de Londrina, a segunda maior cidade do Paraná. Nos jornais e nas ruas só se falava de uma coisa: o confisco da poupança anunciado pelo governo Collor. Nosso destino era Indianápolis, uma cidadezinha, ou melhor, um vilarejo, no interior do estado, onde viviam cerca de 6.000 pessoas. Havia uma praça, onde ficava a prefeitura, e praticamente mais nada. Não tinha agência bancária e sequer tínhamos telefone. Alguns anos depois, por exemplo, eu só ficaria sabendo da minha aprovação no vestibular no dia seguinte à divulgação do resultado, após o meio-dia, porque o jornal atrasou para chegar à cidade. No início, tudo era novidade, mas com o tempo eu e meu irmão começamos a achar que ter ido morar lá não tinha sido a melhor escolha. Víamos que isso colocava a nossa formação em risco. Completei o primeiro grau, mas Indianápolis não tinha escola com segundo grau regular, hoje chamado de ensino médio. Na época, só havia uma opção: o curso técnico em contabilidade, que foi para mim o equivalente à formação regular. Apesar da minha preferência pela área de humanas, sempre fui bom em matemática e gostava da matéria e lidava bem com números. Agora, olhando em retrospectiva, a coincidência de só haver o curso de contabilidade em Indianápolis acabou sendo decisiva na minha trajetória, porque este seria o primeiro contato com a área do futuro policial que se especializaria no combate a crimes financeiros, corrupção e lavagem de dinheiro. Quando chegou a hora de decidir que curso faria na faculdade, optei pelo direito, apesar de meu pai ter deixado claro que preferia que eu escolhesse agronomia. Foram 2 anos estudando sozinho, com livros emprestados dos professores e da biblioteca da escola, para compensar a deficiência de um segundo grau técnico. Aprovado na Universidade Estadual de Londrina, UEL, voltei para Cambé e morei na casa da minha avó enquanto estudava. Londrina parecia outra cidade. Quando fomos para Indianápolis, o primeiro shopping da cidade ainda estava sendo construído. Depois da temporada adolescente no meio do mato, reencontrei um lugar muito diferente. E foi só ali em Londrina, já perto dos 20 anos, que entrei pela primeira vez no McDonald's, por exemplo. Em meu pai, por outro lado, a aversão pela cidade grande seguia firme. Ele e minha mãe ainda permaneceram em Indianápolis por quase 20 anos, até que, mais velhos, longe dos filhos, não puderam continuar vivendo num lugar onde o celular não funcionava e não tinha sinal de internet. Apenas em 2015, já no auge da Lava Jato, consegui convencê-los a se mudarem para uma cidade próxima a Londrina. No final do primeiro ano da faculdade, passei em um concurso da Justiça Federal e comecei a trabalhar como técnico judiciário em paralelo ao curso de Direito.
Como a maioria dos estudantes na época, quando cheguei ao quinto e último ano, passei a prestar concursos para cargos de nível superior. Em meados de 2001, foi divulgado o edital do concurso para PF, na época, um dos mais disputados do Poder Executivo, para os cargos de perito, agente, escrivão e delegado. Eu e mais alguns colegas de turma decidimos prestar. Uma coincidência de datas acabou influenciando a escolha. O dia da prova para delegado era o mesmo da festa de formatura, que acabou ganhando a preferência. Então prestei concurso para os cargos de agente e escrivão. Fui aprovado após uma longa bateria de exames, incluindo a tão temida prova física, com exercícios de corrida, salto, barras fixas e natação. Na época, fui para a prova física sem ter certeza de que conseguiria fazer as 5 barras imprescindíveis para a aprovação. A diferença dos outros concursos da área jurídica, a atividade policial exigia a prova de preparo físico, que era eliminatória. No último ano da faculdade, acordava às 5 horas em alguns dias da semana para treinar. Depois ia direto para o estágio obrigatório até às 11h30. E, à tarde, trabalhava como técnico judiciário até às 19 horas, quando começavam as aulas do outro lado da cidade e iam até às 23 horas. Foi uma maratona, mas que rendeu a aprovação no concurso e a convocação para o curso de formação na Academia Nacional de Polícia. Convocado inicialmente para o curso de escrivão, segui pela primeira vez rumo ao Planalto Central, dirigindo um Corsa 1.0, sem ar-condicionado, na companhia de 2 outros colegas de curso e futuros colegas de profissão. Foram 2 dias de viagem. O primeiro até São José do Rio Preto, em São Paulo, e depois até Brasília. Já na entrada da academia, próximo da cidade satélite de Sobradinho, uma frase ficou na minha memória: entrada para a realização de um sonho. Cumpri os 4 meses na academia de polícia, exatamente no período da primeira eleição do ex-presidente Lula. Eu me lembro bem do dia em que saí com outros colegas para comemorar sua vitória. Naquela época, não podia imaginar que anos depois eu presidiria investigações em seu desfavor. Havia um clima de esperança de que as coisas finalmente mudariam no país. E Lula, de fato, trazia novidades aos ministérios, com nomes como Cristóvão Buarque na educação, Marina Silva no meio ambiente e Gilberto Gil na cultura. Da mesma forma, na PF, foi um período de grande evolução. Sob a gestão do delegado Paulo Lacerda, então diretor-geral, iniciaram-se as grandes operações, numa fase de fortalecimento da instituição, com grande apoio do então ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Do kit caminhoneiro aos crimes financeiros. Minha pontuação no curso de escrivão me permitiu escolher ficar lotado na delegacia de Guaíra, uma cidade de 29 mil habitantes na época, próxima à Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai. Apesar de ser uma região de fronteira, marcada pelo grande volume de tráfico de drogas, tinha, para mim, a vantagem de ser mais próxima de casa. Como em toda delegacia de fronteira, a apreensão de drogas era o foco do nosso trabalho, e a preocupação das chefias em produzir estatísticas
reforçava aquela rotina. Parte do nosso dia a dia era dedicada a uma ação que apelidamos de kit caminhoneiro, quando se apreendiam o caminhão e a droga, e seu motorista era preso por tráfico de drogas. Acabei seguindo para o novo destino na companhia de outro colega de turma, Marcos. E, quando chegamos à lotação, havia apenas outro colega com o mesmo cargo, que nos aguardava ansiosamente para poder dividir o trabalho, muitas vezes hercúleo. Chegávamos a acumular 15 dias seguidos em regime de plantão, numa localidade onde dificilmente se dormia uma noite sem que o telefone tocasse com alguma ocorrência. Na chegada a Guaíra, fui designado para trabalhar com o delegado Luciano Flores, com quem voltaria a atuar anos depois, na Operação Lava Jato. Mais tarde, ainda lotado em Guaíra, fui emprestado para reforçar a equipe que atuava no caso Benestado, pouco antes da deflagração da Operação Farol da Colina, um dos desdobramentos da investigação que acabou levando 63 doleiros à prisão. Foi meu primeiro trabalho efetivo numa investigação de crimes financeiros. E aquele período foi uma verdadeira faculdade para mim. Ali conheci alguns dos policiais que seriam decisivos na minha carreira e que, 10 anos depois, atuariam comigo na Lava Jato, como a delegada Érica Marena e, após um tempo, Igor Romário de Paula. Érica Marena chegou de São Paulo para integrar a equipe numa manhã fria de inverno. Tinha sido escolhida por Paulo Falcão para presidir o que chamávamos de inquérito-mãe do caso Banestado. Lá, a delegada, com cara de poucos amigos, começaria uma carreira que a transformaria em uma das maiores autoridades em crimes financeiros do país. Uma verdadeira enciclopédia da criminalidade financeira nacional. O caso Banestado era um esquema gigantesco cuja principal via de lavagem de dinheiro eram as contas CC5 de não residentes no país, usadas por doleiros para enviar bilhões de dólares ao exterior entre o final da década de 1990 e o começo da seguinte. O Banestado foi uma espécie de avant-première da Lava Jato. E não só pela repetição dos policiais envolvidos, mas também com procuradores do MPF, como Deltan Dallagnol, Orlando Martello e Carlos Fernando dos Santos Lima, atuando nas duas operações, ambas com processos sob responsabilidade do juiz Sérgio Moro. Entre os investigados, o personagem central também se repetia, Alberto Youssef, o doleiro que uma década depois permitiria que se puxasse o fio da meada do maior esquema de corrupção já descoberto no país. Enquanto eu auxiliava nos trabalhos da Força-Tarefa CC5, foi publicado o edital do novo concurso da PF. Era a chance de progredir na carreira, já que havia decidido não fazer a prova na primeira oportunidade. Pedi para deixar a missão e retornar para a minha lotação, Londrina, a fim de me dedicar aos estudos para o concurso de delegado. Foram alguns meses de estudos intensivos, conjugados com a preparação para as provas físicas, que agora tinham um agravante. A prova de natação dessa vez tinha um tempo mínimo, o que não era tão fácil para um nadador de rio como eu.
Passei alguns meses dormindo e acordando em meio a livros e apostilas. Meu almoço se resumia a um sanduíche que levava de casa para poder aproveitar o tempo que sobrava da hora do almoço para estudar. No fim do expediente, era da academia para o treino físico. Depois voltava para os livros. Enquanto atuava como escrivão durante as audiências, intercalava o trabalho com leituras dos informativos do Superior Tribunal Federal, STF. Com o resultado da primeira fase do concurso, veio a aprovação com uma boa pontuação e a perspectiva de voltar a Brasília para cursar novamente a Academia Nacional de Polícia, dessa vez para o cargo de delegado. A passagem pelo caso Banestado reforçou minha convicção de me dedicar à área de crimes financeiros. E foi com essa ideia que fiz o curso de delegado. A formação é bem genérica. Aulas sobre todas as áreas de atuação da PF, independentemente do setor a que irá se dedicar quando sair. São enfatizados princípios importantes para um policial federal, como a ética e o trabalho em equipe. Algumas provas, por exemplo, são feitas em grupo e sua pontuação é decisiva para a classificação final, que define a ordem de escolha da cidade onde cada delegado será lotado. Se, por um lado, incentiva-se a cooperação coletiva, por outro, a academia também é um ambiente extremamente competitivo, com cada futuro delegado de olho em garantir o lugar de sua preferência. Ir mal em uma prova pode significar algumas centenas de quilômetros mais longe de casa ou do destino almejado. Se minha formação como escrivão ocorreu em concomitância à primeira eleição de Lula como presidente, em sua reeleição, no segundo semestre de 2006, eu estava novamente na Academia de Polícia Federal em Brasília. Durante aquele período, estive próximo ao presidente Lula pela primeira vez, no desfile de 7 de setembro, quando a PF participava e os alunos da academia desfilavam. Para quem vem de outro ambiente, a academia, não importando em que curso, pode assustar pelo aspecto da militarização. Temos que deixar o cabelo curto, fazer a barba e andar em fila. Só não o colocam para marchar, embora haja quem julgue necessário. Hoje, há ainda o regime de internato nos 3 ou 4 meses de curso, que, para minha sorte, não era a praxe na época. Naquele segundo semestre de 2006, a política brasileira ainda vivia a repercussão do escândalo do Mensalão. Mais tarde, surgiu uma tendência que vem se confirmando e que me parece felizmente irreversível. Um interesse maior dos novos policiais por crimes financeiros. Não é algo simples. A área é árdua e requer paciência, pois geralmente as investigações levam bastante tempo. Como é muito papel, às vezes nos deparamos com sistemas complexos demais e os resultados demoram a aparecer. Historicamente, a área de combate às drogas era a que sempre recebia mais recursos, humanos e financeiros, das chefias da PF. É a que possui mais equipamentos, mais dinheiro, e foi por muitos anos a mais atrativa da instituição. É possível dizer hoje
Isso está mudando e o combate à corrupção se aproxima em prestígio, embora ainda com menos recursos. Em 2018, havia pelo menos 7 superintendentes regionais da PF, que comandam as unidades nos estados, oriundos da área de crimes financeiros. É um número recorde, uma vez que os superintendentes têm autonomia na utilização de recursos em cada unidade. Isso vai se refletir na distribuição de pessoal, de dinheiro e de energia na apuração de cada tipo de crime. A repercussão dos casos de combate à corrupção nos últimos anos e o crescente reconhecimento da importância desse trabalho definitivamente colaboraram e ainda colaboram para que essa área ganhe ainda mais prestígio. Posso dar o depoimento de quem já viveu as duas situações. Gera muito mais adrenalina desbaratar um esquema complexo de corrupção do que apreender 500 quilos de maconha e prender alguém que será substituído pelo tráfico no dia seguinte. Além disso, revelar um esquema de desvio de dinheiro é incomparavelmente mais importante para o país. A academia é fundamental e lhe fornece noções básicas e princípios importantes. Mas só a prática e o trabalho ao lado de colegas mais experientes vão fazer com que você evolua realmente. É necessário ter noções de mercado financeiro e contabilidade para ter capacidade de compreender as estruturas contábeis com que nos deparamos. Rastrear dinheiro é um constante aprendizado e ter um ímpeto farejador e muita paciência são virtudes valiosas. Embora minha nota tivesse me proporcionado um bom leque de alternativas sobre como começar minha trajetória como delegado, acabei optando por ficar em Brasília. Indicado pela delegada Érica Marena, eu tinha um convite do delegado Luiz Flávio Zampronha, que na época presidia o inquérito principal do Mensalão, para trabalhar na capital. Ele era então chefe da Divisão de Repressão a Crimes Financeiros, DEFIN, onde eu ficaria lotado. Em 1º de janeiro de 2007, anos depois da primeira vez, eu viajaria novamente de carro para a capital federal, onde no dia seguinte iniciaria a carreira de delegado da PF. A Faculdade da Factor. Trabalhar em Brasília é diferente de trabalhar em qualquer outra cidade. Ali é uma bolha com ritmo próprio. A sede da PF fica a menos de 1 quilômetro da Esplanada dos Ministérios e perto também do Congresso, do Palácio do Planalto e do STF. Você vai a um restaurante e encontra um ministro. Vai a qualquer outro lugar e esbarra com algum político. Querendo ou não, você vive a política e passa a acompanhar de forma mais direta os acontecimentos da vida nacional. Assim que tomei posse, comecei a colaborar em algumas questões pendentes de antigas investigações em andamento, e com o tempo passei a assumir casos inteiros. Um deles em especial marcou minha passagem pela DEFIN, e foi a primeira vez que me deparei com as diversas faces do crime institucionalizado no Brasil. A Operação Factor me rendeu várias lições que foram depois imprescindíveis em meu trabalho na Lava Jato.
Foi também uma espécie de faculdade prática de como o sistema se protege no Brasil, em função da força e da influência das famílias mais poderosas da elite política brasileira no judiciário, na própria polícia, no sistema bancário e aonde mais chegarem. Ainda em 2007, no meu primeiro ano em Brasília, recebi do então diretor de combate ao crime organizado, delegado Getúlio Bezerra, a quem a DEFIN estava submetida, um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, que mostrava movimentações atípicas, com saques que superavam 2 milhões de reais, de contas ligadas a Fernando Sarney, filho do ex-presidente José Sarney. O dinheiro sacado em espécie às vésperas das eleições de 2006 poderia indicar que seria usado para financiar a campanha. Aquele era um caso importante, e nem preciso mencionar o poder e a influência que o ex-presidente da República e por décadas principal político do Maranhão ainda mantinha. No entanto, devo confessar que me surpreendi com a dimensão desse poder. Ao longo dos meses de investigação, conseguimos mostrar que havia fraudes em contratos do Ministério de Minas e Energia, controlado durante anos pelo PMDB do Maranhão. Ainda assim, o ministério continuou sendo controlado pelo partido depois desse caso. Os ministros Silas Rondal, de 2005 a 2007, e Edson Lobão, de 2008 a 2015, como se sabe, foram indicações de Sarney. Provamos também desvios ligados ao grupo do PMDB maranhense na Eletrobras, na Eletronuclear e na Valec, a empresa pública controlada pelo Ministério dos Transportes e responsável pela Ferrovia Norte-Sul, que até hoje é alvo de diversas investigações. A Petrobras já era mencionada nas investigações como um setor de domínio do grupo. Com o tempo, houve uma prova atrás da outra de como é duro enfrentar estruturas tão poderosas. Aquele foi o mais importante inquérito da minha carreira até então, e o resultado mostrou que o Brasil ainda precisava amadurecer muito suas instituições, ou recuperá-las. Uma das primeiras lições que aprendi nessas investigações contra gente tão poderosa é que cuidado nunca é demais para evitar vazamentos. O pedido de quebra de sigilo bancário dos envolvidos foi uma das primeiras ações da investigação e foi atendido pela Justiça. No entanto, um tempo depois, descobrimos que algum funcionário do alto escalão de um banco regional, cujos cargos eram, como de praxe, indicações políticas, ao receber o pedido em razão do cargo que ocupava, alertou os investigados. O acontecimento interferiu diretamente no nosso trabalho, já que a notícia despertou a reação do grupo de investigados. É difícil que haja um vazamento de quebra de sigilo em instituições financeiras sólidas e preocupadas com a própria imagem, mas não em bancos pequenos ou públicos, muitas vezes alvos de ingerência política. A velha lealdade do indicado a quem o mantém no cargo. Naquele momento,
Senti na pele uma das facetas do problema crônico de apropriação dos cargos do Estado e das indicações políticas. O vazamento é, de modo geral, uma preocupação constante. E há um problema inerente a investigações como essa: a necessidade de muitas informações externas. As internas são controláveis, pois há um padrão de compartimentação na PF. Mas quando se depende de terceiros, a chance de vazamento cresce muito. Essa preocupação seria levada ao extremo anos depois, na Lava Jato. Quanto menos gente souber, mais chances de manter o sigilo, dizíamos. Havia subgrupos na própria equipe de investigação, pois a compartimentação máxima é imprescindível para a prevenção contra vazamentos. Mas essa questão não foi nem de longe o único percalço pelo qual passamos na Operação Factor. Houve aqueles causados, infelizmente, por nós mesmos. Durante o inquérito, solicitamos à outra unidade da PF o acompanhamento de um emissário de Fernando Sarney que carregava uma mala para ser entregue na capital paulista. A orientação era para seguir e documentar, fazer fotos, registrar. Ele estava sendo monitorado. Os policiais escalados para o caso cometeram o deslize de abordá-lo e ainda se identificaram como policiais. Ele não chegou a ser detido e a mala não foi apreendida, mas seu conteúdo certamente era importante. Tamanhos a apreensão e o desespero captados pelo monitoramento telefônico. Somado ao vazamento da quebra de sigilo, aquele erro em São Paulo permitiu que os investigados tivessem grande noção dos nossos passos. Aquela operação deixou um aprendizado para as seguintes, e ele foi seguido à risca na Lava Jato, anos mais tarde. Nela, em todas as diligências mais importantes, era imprescindível ter uma equipe de trabalho coesa, do núcleo da investigação. Na preparação das prisões e buscas mais importantes, quanto menos gente soubesse, mesmo integrantes da investigação, mais chances de sucesso teríamos. Na Factor, os sucessivos vazamentos prosseguiram, até que, momentos antes da nossa primeira grande operação de rua, tudo desabou. Em 20 de agosto de 2008, tínhamos feito o pedido de prisão de Fernando Sarney, de sua mulher, Tereza Murat, e de outros investigados. Havia pedidos de busca e apreensão em diversos endereços, em Brasília e no Maranhão, inclusive na TV da família Sarney. Percebemos que a iminente operação havia vazado alguns dias após o protocolo do pedido de prisão. Fernando Sarney, o principal alvo, abandonou a viagem que faria de Brasília a São Luís e encastelou-se na casa do pai, então presidente do Senado, até a obtenção de um habeas corpus. Desistimos, assim, das buscas e da operação, pois tornaram-se inviáveis. Havíamos perdido o efeito surpresa, característica essencial dessas operações. Foi uma grande decepção. Primeiro, por causa do vazamento. Depois, porque a justiça também não deferiu a prisão dos principais investigados.
Eu havia trabalhado muito nesse caso e era frustrante perceber que esbarrávamos o tempo todo na estrutura de poder político. O que surpreendeu foi que a influência política naquela investigação estava apenas começando e motivou o mais famoso caso de censura no Brasil nos últimos anos. A imprensa identificou situações que passaram despercebidas na época da investigação e que revelaram o que ficou conhecido como atos secretos no Congresso Nacional. A nomeação de parentes e amigos para cargos no Senado por meio de decisões que não eram tornadas públicas. A Justiça do Distrito Federal, em 2009, proibiu o Estado de São Paulo de publicar reportagens sobre o assunto, numa decisão absurda que vigorou até pouco tempo, cerca de 9 anos depois. Mais uma vez ficou claro que o poder de investigações da PF tinha limites e nos deparamos com um deles. Ainda assim, a investigação prosseguiu, com a conclusão pela responsabilidade criminal de vários investigados por crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, entre outros. No entanto, a maior pancada contra a Operação Factor ainda estava por vir. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, anulou, em setembro de 2011, todas as provas obtidas, julgando por terra o nosso trabalho. Foi muito frustrante para quem se dedicou àquelas investigações, mas era o que os tribunais superiores faziam quando chegávamos perto de grandes figuras políticas ou do empresariado. O mesmo já havia acontecido com a Castelo de Areia, que revelou o esquema de corrupção das principais empreiteiras do país, e com a Satyagraha, barrada em 2008. A decisão do STJ de anular as provas foi incompreensível. A ministra Maria Tereza de Assis Moura se declarou impedida. E o ministro Og Fernandes também havia se declarado suspeito. No dia do julgamento, o desembargador Marco Aurélio Belitzer, da quinta turma, foi chamado para compor a sexta e completar o quórum mínimo de 3 desembargadores. Originários da sexta turma, só havia os desembargadores Sebastião Reis Júnior, relator do caso, e Vasco Della Justina. A decisão foi tomada numa única sessão, por unanimidade, 3-0. O voto do relator Reis Júnior também foi questionável. Ele herdara o caso do desembargador Celso Limonge, que, em maio de 2011, deixara o tribunal. Em apenas 6 dias, ele estudou o processo e elaborou um voto de mais de 50 páginas. O ponto em questão deveria ser a autorização de quebra de sigilo a partir de um relatório do COAF, órgão ligado ao Ministério da Fazenda. Mas o fundamento do voto foi sobre a interceptação telefônica, que legalmente exige elementos mais contundentes do que a quebra de sigilo. Os ministros alegaram que as interceptações telefônicas eram ilegais e que as escutas só deveriam ser autorizadas como último recurso. Partiram do pressuposto
de que não havíamos feito outras diligências, de que nos baseamos apenas no relatório do COAF para pedir a interceptação. Mas houve 1 ano de investigação antes do pedido. Foi uma decisão inexplicável. Infelizmente, assistimos aos poderosos exercerem influência muitas vezes. Quem entrou com o pedido de anulação das provas foi um funcionário da TV do Sarney, no Maranhão, quando estava claro que os beneficiados com a decisão seriam membros da família. Foi um golpe muito duro ver nosso trabalho escorrer pelo ralo. Com o fim melancólico da investigação, pedi transferência para Curitiba, para onde voltaria em setembro de 2010. Nada será como antes. No ano seguinte à minha volta a Curitiba, me deparei com uma nova dificuldade para pôr em prática investigações contra grupos envolvidos em grandes esquemas de corrupção. O delegado José Alberto Liegas tinha acabado de ser nomeado superintendente da PF do Paraná. E me lembro do dia em que abri a Gazeta do Povo, principal jornal local, e li sua primeira entrevista após assumir o comando da unidade. Quando vi o título "É preciso fazer um trabalho de rua e reprimir os pequenos crimes", fiquei frustrado ao perceber como, anos depois, ainda reinava na PF a mentalidade do início da minha carreira como escrivão, na delegacia de Guaíra. Na entrevista, ele afirmava que ia priorizar o combate ao pequeno tráfico de drogas. Apesar de saber que esse era o pensamento de muitos policiais, fiquei decepcionado com a declaração, porque aquilo romperia a tradição da PF do Paraná de forte trabalho na área financeira, que, desde o caso Banestado, possuía uma unidade de repressão a esse tipo de crime que era referência em todo o Brasil. Lembro que, ao ler a entrevista, pensei: isso não vai dar certo.Iegas não era o tipo de pessoa que levaria adiante o trabalho em que eu acreditava. E, de fato, ele realizou mudanças que acabaram por desmantelar a unidade de crimes financeiros. Érica Marena foi trabalhar na delegacia fazendária. Igor Romário aceitou um convite para a superintendência em Alagoas. E eu aproveitei para pedir licença e fazer um doutorado na Universidade de São Paulo, USP, onde me aprofundei no combate internacional à lavagem de dinheiro. Esse período morno da PF do Paraná coincidiu com o período em que o juiz Sérgio Moro esteve cedido ao STF como juiz auxiliar da ministra Rosa Weber. Ao voltar à vara de Curitiba, Moro comentou que havia ficado 2 ou 3 anos em Brasília, mas que parecia que tinha saído do Paraná anteontem, em referência à paralisação das investigações de crimes financeiros no Estado. Então, em abril de 2013, a situação mudou. Uma nova alteração ocorreu na Superintendência do Paraná.Iegas deixou o cargo para a entrada de Rosalvo Ferreira Franco, que comandaria a unidade até se aposentar, no fim de 2017. Rosalvo era um policial honesto e um exemplo de liderança. Quando assumiu o cargo,
começou a reestruturar a área de combate ao crime organizado, convocando o Igor para a Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado e a Érica para a chefia da Delegacia de Crimes Financeiros. O time foi se recompondo. Voltei para a equipe formada por Igor, aos poucos recomposta. Na carga de inquéritos que recebi, um era ligado ao ex-deputado José Janine, ex-líder do PP, que morreu em 2010, e um dos condenados no Mensalão, e apontava para o doleiro Carlos Habib Chater, dono do posto de gasolina Torre, em Brasília, de onde saía dinheiro para ser lavado em uma empresa com sociedade de Janine, em Londrina. Em julho de 2013, a Justiça autorizou a interceptação telefônica de Habib, mas os números estavam registrados como propriedade do posto de gasolina. Nunca poderíamos imaginar que dali puxaríamos a ponta do novelo da operação que mudaria a história do país e, como nenhuma outra, exporia as entranhas do crime institucionalizado no Brasil.